Você sabia que nem toda doença é normal? Algumas delas são por ignorar princípios espirituais. Deus não criou o homem para viver doente, mas por que muitos ou nós mesmos adoecemos tanto? A palavra nos responde. Sejam bem-vindos ao canal Reformador de Saúde. Meu nome é Val, sou profissional da nutrição e também especialista em naturopatia voltada para cristãos. E hoje nós vamos falar sobre doenças e como fazer para não adoecer tanto. O que a Bíblia, o que a palavra nos revela sobre as doenças, né? Estamos vivendo num período muito difícil, né? Quem aí é cristão, estuda a palavra do Senhor, vai compreender os tempos que estamos vivendo. E se nós tivermos um pouquinho de colírio, um pouquinho de entendimento, compreenderemos que não é natural e que não é normal, por mais que seja comum se ver doenças. Mas a doença, ela nunca foi plano e nem propósito de Deus. A doença, como muitos aqui sabem, ela é consequência do pecado. Mas hoje nós vamos compreender, à luz da palavra, separei aqui alguns textos bíblicos, a respeito do que Deus já nos alertou sobre a doença e como podemos, remediar de forma melhor para que não ficamos tão refém das doenças e como podemos ter uma vida melhor segundo a Escritura Sagrada, tá bom? Vamos conversar hoje a respeito disso. E hoje eu quero conversar com vocês, começar falando com vocês a respeito de João 5. Aqui está a palavra, eu espero que você abra a tua Bíblia aí. Nós temos aqui no nosso consultório muitos atendimentos a respeito de pessoas com doenças crônicas, doenças graves, doenças que ainda estão no seu início, mas todos querem algo, a cura. E no nosso consultório de saúde, nós vamos falar a respeito da doença à luz da palavra e da cura, como Deus pede para ser curado. Talvez você não saiba, mas a Bíblia é repleta de princípios de saúde. A Bíblia é repleta de prevenção, tratamento e cura. E ali tem instruções maravilhosas para que nós possamos ter vida de mais qualidade, vivermos à altura do que Deus nos fez para viver. Num mundo de pecado, num mundo de doenças. Como podemos ter a melhor qualidade de vida e a melhor saúde, a maior saúde possível nesse contexto. Eu quero começar contando para vocês uma história que está lá em João 5, do 1 ao 14. E eu quero te dizer por que eu quero falar da Bíblia com vocês. Eu sou profissional da saúde, porém, eu, antes de tudo, sou cristã. E como cristã, eu preciso falar para todos os que me buscam, tanto no consultório quanto no meu dia a dia, sobre a questão espiritual por trás da saúde. A saúde é um tema espiritual e a Bíblia está cheia de exemplos quanto a isso. E por ser uma profissional e por ser cristã, eu preciso te mostrar à luz da palavra como que Deus quer que você, como cristão, também viva e tenha compreensão deste assunto. Inclusive, esse assunto é um assunto muito importante para o tempo do fim, porque ele é considerado um braço na mensagem do Apocalipse, e principalmente nas principais mensagens do Apocalipse, que são as mensagens dos 3 anjos. Se você nunca estudou o Apocalipse, você começará a ter uma compreensão melhor. Gente, vamos ler lá em João 5, do 1 ao 14, nos conta a história de uma cura. E dentro dessa história tem um princípio fundamental para mim e para você. Tanto para mim como profissional de saúde, quanto para mim, uma pessoa que precisa cuidar da própria saúde, quanto também para você, como um aprendiz, como alguém, um cristão que quer viver à altura do que Deus te fez para viver no quesito saúde também. Para você, mamãe, para você, esposa, que quer cuidar dos seus filhos conforme Deus pediu, trazer saúde para o teu lar. Para você, papai, para você, marido, para você, filho e filha, que querem ser um cristão verdadeiramente saudável. Aqui em João 5, vem contando a história de um enfermo. O primeiro versículo deste capítulo começa falando sobre uma festa que tinha entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém para essas festas.
Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, ali na porta da entrada, havia um tanque chamado, em hebreu, Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos. Olha o tanto de enfermos que tinha. Cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Na entrada da porta para Jerusalém, que se chamava Porta das Ovelhas, existia um tanque. E esse tanque, ele tinha alguns balançares da água. E ali muitos enfermos, segundo a palavra de Deus, muitos doentes, ficavam perto daquele tanque, esperando por um milagre. Porque diz a palavra que um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. Grande fé esses doentes tinham, né? Aqui eu vejo uma fé e também ao mesmo tempo um desespero. Pessoas que estavam tão desesperadas com as suas moléstias, com suas enfermidades, com suas doenças, que elas recorriam a tudo para serem curadas. E em Jerusalém diz que tinha ali um tanque de água, que o anjo agitava aquelas águas e o primeiro que conseguisse descer aquela água seria curado, né? E estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. Gente, vocês já pararam para imaginar uma pessoa há 38 anos enferma? Eu fui uma pessoa que eu fiquei enferma por quase 15 anos. Hoje eu experimento a restauração na minha vida e por isso que eu estou aqui também buscando trazer para vocês a restauração na vida de vocês. Restauração e a cura física. Sim, o tratamento devido que Deus pede. Imagina, algumas pessoas têm entrado em contato com o nosso ministério aqui pelo Reformador de Saúde, né? Nosso consultório Reformador. E aqui muitas pessoas têm me contado histórias de pessoas que têm vivido 50, 60, 40 anos na mesma condição que esse homem que estava doente, enfermo há 38 anos. Gente, que vida triste, que vida sofrida, né? É uma vida sofrida. Eu falo isso por quê? Porque eu já fui doente, eu estou, né, me passando por um período de também restauração. Posso dizer que o Senhor já me curou bastante por meio dos seus meios e dos seus métodos, né? Cristo, ele faz essa boa obra em nossas vidas. E eu sei que existem pessoas que também sofrem, porque eu sofri, eu sei que ser doente não é fácil, porque eu já fui muito doente. E no caso desse homem, ele passou 38 anos enfermo, doente. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Imagina, o homem está ali numa condição de doente e Jesus pergunta para esse homem: queres ficar são? Ele poderia ser um mal educado. Tu não está me vendo aqui? Não, mas ele virou para Jesus e respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele era um homem enfermo, ele era um homem fraco, ele tinha dificuldades de se locomover. Então, Jesus, quando pergunta para ele se ele queria ficar são, ele não dá uma má resposta para Jesus, né? As evidências estavam ali de que ele queria ficar são, mas a doença, ela provoca em nós também, ela também tem um fim. E um desses fins, né, é nos restaurar da lepra espiritual, que é o orgulho. Muitas vezes é necessário ficarmos doentes, e eu falo isso aqui por grande experiência, que a doença, ela faz nós analisarmos nossa vida, reconhecermos que somos pó, nos tornarmos mais dependentes de Deus. E aqui nesse homem, ele havia 38 anos, e a resposta que ele deu para Jesus foi uma resposta de uma pessoa bastante humilde, sabe? E aí ele fala, e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus aqui dá uma ordem, Jesus aqui exerce autoridade no mundo espiritual. Jesus aqui exerce sua autoridade de cura, né? E Jesus vira para esse homem e fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus mostra sua autoridade sobre as doenças. E a palavra diz: logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado.
texto ele continua nos dizendo a respeito de como os fariseus agiam naquela condição, né? Inclusive condenando Jesus por curar no sábado, porque eles eram homens de letra de lei. Eu às vezes fico muito preocupada com esse ministério, porque muitas pessoas entram em contato conosco, muito também com os fariseus, por meio de letras de lei, sem entender o princípio. Muitos hoje podem dizer assim, mas Jesus disse que é para fazer, então é para fazer e pronto. Não seguem o princípio, né? Muitos vão dizer, Jesus disse que era para guardar o sábado, então não devemos fazer nada no sábado. Mas Jesus usou o sábado para curar. Jesus aliviou o sofrimento no sábado. E Jesus não estava quebrando o mandamento no sábado ali. Pelo contrário, ele estava exercendo da forma correta, com o princípio correto, o mandamento no sábado. Muitos ali amarravam, diz as escrituras, próprio lenço na roupa para dizer que não estava carregando o lenço. E aqui está o perigo do farisaísmo, né? Muitas pessoas estão tendo esse farisaísmo por não compreender os princípios da saúde. Mas eu quero que vocês atentem para o verso 14 de João 5, que diz assim, e depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhes, né? Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Esse homem, ele foi curado, ele teve fé, inclusive ele foi curado porque ele tinha fé, a fé também move montanhas e a palavra de Jesus é vida, né? Ele é a própria palavra e essa palavra ela tem domínio sobre inclusive as doenças. Só que Jesus agora, ele dá uma instrução para esse homem. Mais tarde, Jesus pega esse homem, né? Vai até o templo e encontra esse homem no templo, com esse homem no templo. Quando Jesus chega no templo, esse homem está ali e Jesus dá agora uma nova orientação para esse homem. E essa nova orientação, ela tem um princípio fundamental, que é o que nós vamos trabalhar no estudo de hoje a respeito das doenças. Inclusive, se você está numa condição de doente, esse estudo é para você também, essa consulta do Senhor é para você. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são. Olha, você já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus está dizendo para esse homem, para ele não pecar mais, porque para que não acontecesse com ele coisa pior do que já tinha acontecido por 38 anos. O que Jesus está revelando nessa fala? Que aquele homem estava doente por 38 anos por pecado. Como assim, irmã Val? Exatamente. Muitas vezes nós estamos em pecado sem sabermos que estamos em pecado. E para isso nós precisamos compreender o que é pecado. E a palavra de Deus diz o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado também é transgressão aos princípios da lei. E nós precisamos compreender isso aqui. E eu quero mostrar isso para vocês porque tem um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar, que inclusive é esse livro aqui, né, que eu trouxe aqui para vocês verem. Esse livro aqui, no capítulo, na página 120, diz o seguinte: há muitos dos aflitos que foram curados, disse Cristo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há, se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Vamos entender essa palavra. Então, esse texto nos diz que a doença é resultado da violação às leis de Deus. Tanto violação de leis naturais, inclusive nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre leis naturais, como também uma violação das leis espirituais. E eu preciso ter conhecimento tanto da lei natural quanto das leis espirituais. Porque tendo conhecimento dessas duas leis, eu posso saber como não transgredi-las. Porque ao transgredir tanto as leis naturais como as leis espirituais, eu terei como resultado no meu corpo a doença. E nesse texto continua dizendo que o mundo hoje não estaria na miséria que há hoje se tão somente os homens, o ser humano, vivessem em harmonia com o plano do Criador. E eu quero mostrar para vocês alguns dos planos do Criador
referente a essas leis para que não adoecesse. Eu quero contar para vocês sobre a história que está lá em Êxodo 15. Moisés também guiando o povo no deserto, e Deus dá a Moisés algumas instruções para os israelitas, né? E Deus, ele instrui Moisés, seu servo, a instruir aquele povo que há muito tempo era escravo no Egito, não sabia mais das leis naturais, não sabia mais das leis espirituais, tinham se perdido porque não existia mais ali alguém que os instruísse da forma correta. E por isso as pessoas começaram a transgredir essas leis, tanto naturais quanto espirituais, e por isso muitos estavam deformados, tanto no caráter quanto fisicamente na saúde. E Deus, ele dá algumas instruções a Moisés, né? E lá em Êxodo 15, se você puder abrir a sua Bíblia e ler, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso se chamou o lugar de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? A murmuração, sabe, gente? Vamos ter estudos aqui no canal a respeito de como a murmuração também provoca doença no organismo. Mas o povo começou a murmurar. E ele clamou, agora Moisés, como servo de Deus, clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore e lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E eu gostaria que você prestasse atenção no verso 26, que diz: e disse: se ouvires atento à voz do teu Deus. Onde é que está a voz de Deus, gente? Onde é que nós podemos entender e compreender a voz de Deus? Está aqui, ó, a palavra de Deus é isso aqui, ó, que é a voz de Deus. Então, se fizeres o que é reto diante dos olhos de Deus, e esse aqui é o nosso manual de retidão, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, não basta ler, não basta ouvir, eu costumo falar aqui, mas também guardares, o guardar é praticar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui o Senhor diz que há algumas ordenanças, há alguns princípios, há algumas leis, né, que o Senhor deu ao seu povo para que eles não viessem a adoecer, assim como no Egito tinha doenças. No Egito tinha algumas doenças que hoje o nosso mundo é cheio de doenças, das doenças do Egito, mas o Senhor deu regras, deu estatutos e deu lei, para que se fossem seguidos esses estatutos e essas leis, esse povo não adoeceria como lá o povo do Egito, naquele período, adoeceu. Por quê? Porque o Senhor, ele dá promessa e ele fala: eu sou o Senhor que te sara. Esse Deus que nos dá as instruções é o mesmo Deus dono da cura, é ele que promove a cura. E nós precisamos ter fé para poder seguir os reclamos dele. Gente, agora nós vamos entender quais foram essas ordenanças que o Senhor deu ao seu povo ali em Êxodo 15. Nós vamos agora compreender o que ainda está nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês falando sobre esse texto. Cristo fora o guia e o mestre do antigo Israel. Ensinar-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. A saúde é o quê? É o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico, Cristo, que curava os doentes lá na Palestina, falara a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe que devia fazer e o que Deus faria por ele. Deus, ele mostra ao povo quais são a parte do povo e qual é a parte de Deus. Deus nos dá instruções. Por isso que aqui diz, dizendo o que esse povo devia fazer. Nós precisamos cooperar com Deus. Deus opera, ele que opera a cura. Mas nós precisamos cooperar. Entende? Então Deus nos mostra o que deve fazer e o que Deus irá fazer por nós quando nós cumprimos isso.
Se ouvistes atento a voz do Senhor teu Deus, disse, e obrares, ou seja, e fazeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor, ele tem as suas instruções para nós. E uma das promessas é que nós não tenhamos as doenças do Egito. Olha, gente, eu vou falar para vocês, eu já adoeci. Hoje, como eu falei para vocês, eu passo por um processo de cura e restauração. E o Senhor tem me restaurado. Eu tenho sido regenerada. E eu sou muito feliz por isso. E por isso agora eu tenho abraçado esse trabalho para ajudar também, né, pessoas nesse processo. Né, a cura tanto física quanto espiritual. Porque a verdadeira cura ela só vem por meio da renovação da mente. Quando a gente tem um entendimento correto da palavra do Senhor, aí sim há uma cura espiritual e essa também vai manifestar no nosso corpo físico. E esse mesmo livro diz que Deus deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida. A nossa parte consiste em nos moldar o hábito de vida. Muitos de nós nascemos e fomos criados em maus hábitos. Nós tanto herdamos esses maus hábitos quanto cultivamos maus hábitos no decorrer das nossas vidas. E o cultivo desses maus hábitos tem provocado doenças. Por isso que Deus diz, olha para as minhas leis, olhe para os meus estatutos, olhe para os meus mandamentos, porque dentro das minhas leis, dos meus estatutos, dos meus mandamentos, há o caminho correto, o caminho reto, onde você irá seguindo, fazendo isso, buscando a Cristo todos os dias, você irá viver uma vida reta. E vida reta essa traz saúde. Vida reta essa te traz restauração. Então, muitos de nós não aprendemos o que era reto no decorrer da nossa vida. Infelizmente, os nossos pais não tinham esse conhecimento. Nós herdamos os maus hábitos deles e, para piorar, nós cultivamos esses maus hábitos. E isso piorou ainda mais a nossa condição. Por isso que eu falo que hoje, tudo que eu sofri, todas as doenças que eu adquiri no decorrer da minha vida foi por maus hábitos e por herdar maus hábitos e cultivar maus hábitos na minha vida. Porém, a palavra pura, ela nos liberta. E aí a gente passa a viver de acordo com os princípios, com os estatutos, com as normas, com os mandamentos do Senhor. E esses restauram a nossa saúde. Então, hoje eu não culpo a Deus de maneira nenhuma por tudo aquilo que eu precisei de restauração. Por quê? Porque eu sei que foram consequências de maus hábitos. E Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida. Cristo, quando ele conduziu o povo pelo deserto para a terra prometida, ele deu instruções claras sobre o seu estilo de vida para que eles passassem 40 anos naquele deserto e não adoecessem. Para que, na verdade, eles não iam passar 40 anos no deserto, né? Seria uma viagem rápida. Mas os maus hábitos adquiridos durante a vida deles e a estadia deles no Egito fez com que eles levassem tanto tempo para atravessar um deserto que seria atravessado em poucos dias. E assim os maus hábitos têm feito isso na nossa vida. Nós temos demorado a atravessar os nossos desertos, temos demorado a sair de doenças pela recorrência desses maus hábitos adquiridos e cultivados, né, durante a nossa vida. Só que Deus, ele nos chama à restauração. Lá Deuteronômio, abre a sua Bíblia, 7, vem falando sobre esses mandamentos, estatutos e juízos que Deus nos pediu para cumprir. Deuteronômio 7, do 11 em diante, diz assim, ó: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que te mando cumprir. Será, pois, que, ouvindo esses juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e fará-te multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais dar-te.
Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E agora eu gostaria de, entre todas essas bênçãos, destacar uma bênção especial, que é uma bênção que aqui no Reformador nós buscamos falar dessa bênção. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. O Senhor tem uma promessa, e a promessa é que nenhuma das doenças dos egípcios te atingiria, se você guardasse os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor. E aqui, gente, nós precisamos entender os princípios desses estatutos, desses juízos e desses mandamentos, porque ao fazê-los, nós não iremos adoecer, né? O Senhor, ele nos dá essa promessa, essa garantia, e o Senhor é fiel e justo. E eu quero te mostrar que essa promessa que o Senhor deu a Israel, ele cumpriu. A profecia nos diz que nós deveríamos meditar pelo menos uma vez por semana, né? Refletir uma vez por semana no Salmo 105 e 106, que fala sobre essa trajetória de Israel no deserto, porque ali há ricos princípios, ricas lições para nós nos últimos dias. E eu quero destacar para vocês no Salmo 105, que é um dos salmos que você deveria ler toda a semana, uma vez na semana esse salmo. E lá vem dizendo assim, ó, ele começa falando sobre a jornada de como Deus conduziu o seu povo no deserto. E o verso 37 diz assim, no 105. Mas a eles os fez sair com a prata e o ouro, entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, pela obediência aos estatutos, pela obediência aos princípios, pela obediência aos juízos, pela obediência aos mandamentos do Senhor. Davi, muitos e muitos séculos à frente, relata em um dos seus salmos, de forma inspirada, que Deus cumpriu a promessa, enquanto eles obedeceram. Quando eles obedeceram, essa promessa foi cumprida. E no Salmo 105, verso 37, diz que não houve, dentre aquelas tribos que foram retiradas do Egito, as tribos de Israel, as 12 tribos ali, dentre aquelas tribos, não houve sequer um enfermo. Por que não houve sequer um doente ali naquele meio? Porque eles obedeceram às instruções dadas pelo Senhor, que são as instruções quanto à saúde. E eu gostaria de ler para vocês algo que está lá no livro Desejado de Todas as Nações, sobre essas lições serem para nós nos nossos dias. Aqui no nosso ministério, nós buscamos tanto prevenir quanto tratar doenças. Porém, nós precisamos trazer para vocês esclarecimento espiritual a respeito da saúde. Porque sem essa libertação espiritual, sem esse conhecimento verdadeiro espiritual, muitos vão ficar tentando e recaindo. Tentando e não curando. Por isso que é necessário termos conhecimento dessas instruções. E o livro Desejado de Todas as Nações diz assim, ó, há condições que devem ser observadas por todos os que queiram conservar a saúde. Existem instruções. Se você está doente, como aquele homem enfermo há 38 anos, ou seja, se você estiver enfermo há poucos meses ou até dias ou muitos anos, você precisa compreender quais são as condições a serem observadas para conservar sua saúde. Cumpre aprenderem todas e quais são essas condições. Todas e quais. Existem muitas e quais são. E é necessário que você compreenda quais são essas condições também. Deus não se agrada da ignorância com respeito às suas leis, sejam naturais, sejam espirituais. Precisamos ter compreensão das leis naturais e espirituais. Durante esse meu período de regeneração e cura, né, que o Senhor me regenerou, me restaurou, eu aprendi muito sobre as leis naturais e espirituais. Por isso, hoje eu ouso estar de frente a uma câmera e levar isso avante. Senão eu não estaria aqui. Mas eu precisei aprender. E precisei me converter
né, daqueles caminhos que eu estava e começar a colocar em prática as instruções do Senhor na minha vida. Devemos ser cobreiros seus para a restauração da saúde do corpo, bem como da alma. O que é ser cobreiro? Tem muitas pessoas que falam fé e fé somente. Gente, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Por isso que o Deus é quem opera e nós é quem somos quem cooperamos. Precisamos ser cobreiros juntamente com Deus. Precisamos cooperar com Ele em relação a isso para a restauração da saúde do nosso corpo e também da nossa alma. Para eu ser liberto, Jesus me liberta. Sim, é Ele que faz a boa obra em minha vida. Porém, eu preciso cooperar com Deus. Não é Jesus que vai lá e comprar algo. Eu precisarei fazer a minha parte. Não, Jesus fará a boa obra. Ele operará o querer e o efetuar. Porém, eu preciso cooperar com Deus, me submetendo à vontade dele. Eu preciso cooperar me entregando a Deus, porque muitos falam de Deus, que Deus vai realizar a boa obra, mas não entregam suas vontades a Deus e ficam ali na justiça própria, ficam ali querendo fazer pelas próprias forças, né? Querendo viver de acordo com as suas próprias vontades e querendo a bênção do Senhor. Sendo que, na verdade, o meu eu precisa submeter à vontade de Cristo para que ele reine em mim. Jesus, ele não vai vir fazer a boa obra em mim sem que eu permita antes. Ele não é como o inimigo das nossas almas, né? Que já chega tocando o pé e entrando. Ele precisa, ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele nos dá instruções, ele precisa que nós façamos a nossa parte em nos entregar, em nos submeter. E eu creio que você aprendeu muita coisa errada no decorrer da sua vida, assim como eu. E por isso está aqui também, para aprender a fazer o que é certo, né? Então, cumpre a nós cumprir todas as condições para que possamos ver o agir de Deus na nossa vida, para que possamos ver o operar de Cristo em nós. Essas condições são necessárias e por isso que nosso canal hoje existe. E por isso é o meu convite a você, né, para você estudar mais a palavra de Deus, para você buscar conhecer essas condições, buscar conhecer de fisiologia, de anatomia, é muito necessário para que você também não faça coisas precipitadas, ler um texto fora do contexto e a reforma que era para ser uma reforma de saúde se torne uma reforma de saúde. Aqui mesmo nesse canal eu falo sim sobre a suplementação, mas a suplementação em alguns casos extremos. Mas tem pessoas que são como fariseus, que falam assim, ó, Jesus disse que era por isso, então nós não precisamos de mais nada. A mesma coisa de virar para Jesus e dizer assim, Senhor, não é para fazer nada no sábado, não é para curar. Esse homem aí, ó, não pode ser curado no sábado, né? Porque Deus falou lá na sua lei que não pode. E são pessoas que não têm compreensão do princípio. E o princípio da reforma de saúde, o principal princípio da reforma de saúde é saúde. A partir do momento que a reforma de saúde ela começa a te adoecer, ela perdeu o seu objetivo, o seu propósito, que é trazer saúde para o corpo, porque um corpo saudável, ele tem mais comunhão com Deus, um corpo saudável, ele tem mais clareza a respeito das coisas. Então, nós precisamos compreender os princípios. Muitas pessoas precisarão sim de intervenções, muitas pessoas precisarão sim refazer toda a sua alimentação, porém, muitas pessoas estão tão debilitadas, sofrendo as consequências de maus hábitos adquiridos e cultivados, que elas precisarão fazer alguns ajustes até chegar no ideal de Deus, que é voltar ao plano original na saúde, inclusive na alimentação. Precisarão passar por todas essas reformulações. Por isso é que eu falo que muitos de vocês estão com vitaminas baixas, muitos de vocês estão com hormônios baixos, não simplesmente por parar de comer carne ou algo do tipo, mas porque realmente o organismo está debilitado, está inflamado e há dificuldade em absorção dos nutrientes que o corpo necessita. E por houver essa dificuldade de nutrição e de absorção, se faz necessário, por exemplo, uma suplementação vitamínica, onde você vai poder realmente entrar nessa caminhada para fazer uma reforma alimentar saudável. Eu passei por esses caminhos, pessoal. E nessa caminhada, até eu me profissionalizar na área,
Eu vi muitos erros serem cometidos, eu vi muitas pessoas colocando suas vidas em risco por pegar um texto fora de contexto e agir como fariseus. E eu quero te dizer que muitas pessoas que me buscam aqui nesse ministério, aqui nessa parte do ministério que é o Reformador de Saúde, no nosso consultório, são pessoas que estão entrando em falhas de memórias gravíssimas, são pessoas que já estão com a boca toda rachada por falta de alguns tipos de vitaminas, são pessoas que estão adquirindo outros problemas de saúde, achando que está fazendo uma reforma de saúde, mas caiu na deforma de saúde. E caiu na deforma de saúde por quê? Porque não tem compreensão de todas e quais as condições necessárias, não aprenderam sobre princípios e contextos e quais são as condições necessárias e todos esses princípios envolvidos. E por isso muitos acabam entrando em situações extremas, onde estão colocando as próprias vidas em risco, colocando vidas de outras pessoas em risco também. Deus não nos pede uma obra como essa. A obra da reforma de saúde é para testemunhar do Deus que temos, no nosso corpo, saúde, na nossa fisionomia, vida. Então tem muitas pessoas que são contra a reforma de saúde, são contra o abandonar o alimento cárneo, por exemplo, por causa que o testemunho visível, não falado, mas o testemunho visível daqueles que vivem não condiz. Porque você vai olhar para a pessoa está magérrima, muito magra, a pessoa está desnutrida. Tem pessoas que já são magras, né, desde nascença, já faz parte do seu biotipo. Mas tem pessoas que elas emagrecem tanto e elas começam a entrar em algumas situações como ficarem anêmicas, fracas, a mão começa a ficar com formigações, começa a ter problemas cardíacos, né? Por quê? Por falta e deficiência de algumas vitaminas. Por isso é necessário nós compreendermos todos os princípios da reforma de saúde, todos os métodos do Senhor, os mandamentos, todas as leis dele, né, os seus juízos, que aqui vem dizendo são as suas instruções, todos os seus estatutos, os princípios nessa reforma, para que não venhamos dar um mau testemunho na nossa fisionomia, porque a nossa fisionomia fala muito além das nossas palavras. Como é que eu quero converter alguém para cuidar de sua saúde se olhando para mim eu não testifico saúde? Por isso é importante essa responsabilidade para que a reforma de saúde não se transforme em reforma de saúde. E a palavra de Deus diz mais: conheçamos todos os princípios, os estatutos, as leis, os mandamentos do Senhor a respeito disso, para que possamos viver e para que nós não venhamos, uma vez curados, como aquele homem, a cometer pecado novamente. Cometer pecado muitas vezes é de forma inconsciente. Eu não sei que X coisa faz mal, mas X coisa faz mal. E eu estou ali pecando de forma inconsciente, fazendo uso de tal coisa, porém eu estou destruindo a minha saúde. E quando eu destruo minha saúde, as consequências vêm, porque a lei natural, assim como a lei espiritual, ela é de causa e efeito. Não tem como eu plantar uma semente de laranja e querer ver um abacate ali. Então existe essa lei natural da causa e do efeito, que também é no mundo espiritual. Por isso que esse é o convite para você. E se esse estudo fez sentido para você a respeito da doença, né, da causa dessas doenças, de como tratá-las, da sua obrigação a partir de agora em buscar esse conhecimento, comenta aqui, dê o seu joinha, compartilhe esses estudos e não deixe de seguir o Reformador de Saúde. Por quê? Porque aqui neste canal nós vamos falar não somente dos princípios espirituais, do ensinamento espiritual a respeito da área da saúde, da reforma de saúde, como também iremos falar como prevenir, como tratar e até mesmo curar, que é a cura que o céu aprova por meio da natureza, né? Que é o nosso Deus, ele nos deu vários remédios naturais e um remédio sobrenatural. E esse remédio sobrenatural é a confiança em Deus. Por isso que nós precisamos, como cristãos, unir esses dois conhecimentos, porque afinal de contas, um verdadeiro cristão, ele preocupa com o seu templo, que é a morada do Espírito Santo. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. No deserto a disciplina começou
Em vez de carne, o maná do céu desceu. Um alimento puro que Deus proveu. Mas a alma anseia pelas panelas do Egito, um murmúrio alto, um desejo aflito, esquecendo a benção em meio a tanto grito, cobiçando o gosto que se tornou maldito. Deus concedeu a carne que o povo clamou, mas a saúde e a força ele levou. A mente clara no deserto se perdeu. O juízo são que não floresceu.